Olá! O bebê nasce, pegamos no colo e percebemos que este é apenas o início de uma vida repleta de desafios. Eu sou a Aline Fernandes e no vídeo de hoje eu falarei sobre os desafios da maternidade, no quê? Nos 6 primeiros meses do bebê. Segue o vídeo! Algumas mães, eu vou dizer algumas, porque eu não quero me atrever a falar que são todas as mães, por mais que eu saiba que esta é a reação natural de todas as mães. Acho que você vai concordar comigo. Você pensou ou não, após passar pelo primeiro mês? Ufa! Ainda bem que já passamos pelo primeiro mês. Mais difícil ainda para as mamães de primeira viagem que passaram por uma situação completamente nova. Algumas mães já entram em desespero quando tem que trocar a primeira fralda do bebê em casa e ficam se perguntando constantemente como fazer. Será que foi assim que a enfermeira ensinou? Só que trocar a fralda é algo tão simples e tem aquele treinamento várias vezes antes do bebê nascer. Mas, meu amor, quando o bebê nasce e tem aquele choro nos primeiros dias, a mãe sofre, sabe do quê? Da amnésia da fralda. E o que seria a amnésia da fralda suja, no caso? Eu sempre brinco nas minhas redes sociais, aquela fralda combat, que você abre, pá! Aquela imagem, aquele cenário todo, não é verdade? A amnésia da fralda suja é simplesmente quando a mãe esquece completamente assim de trocar a fralda, algo que é tão simples, mas devido ao choro do bebê, ela entra em desespero. Por quê? Porque ela não está acostumada a lidar com tanta pressão. Ela sabe a técnica, ela sabe muito bem a técnica, ela praticou. Porém, o choro do bebê é uma pressão tão grande que ela esquece completamente como fazer, o que deveria fazer, enfim. Pode bater um pouco de desespero nos primeiros dias, toda vez que o bebê chora. As mães de primeira viagem, elas se martirizam. Martirizam, isso mesmo. Se culpando, achando que estão fazendo alguma coisa de errada com o bebê. Mas fique tranquila. O choro do bebê nada mais é do que a forma que ele tem de se comunicar. A única forma que ele conhece é essa. Não é nada pessoal, ele apenas está se expressando que tem alguma necessidade naquele momento que precisa ser resolvida. Outra coisa é a amamentar. Digamos, a amamentação e sono estão assim no top master dos desafios. Muitas mães não sabem fazer a pega correta para a amamentação. O bico do seio da mãe sofre várias lesões devido a essa pega errada. E a mãe não sabe identificar a linguagem do bebê. Tá fácil. Quem nunca presenciou um bebê de 1 ano praticamente balbuciar sons para a mãe numa linguagem que não existe na linguagem humana? E aí a mãe olha assim e fala: ele quer água. Só os pais entendem a linguagem dos seus filhos, mas existe uma grande diferença entre as mães do primeiro mês e as mães do primeiro ano. Depois de 1 ano com o seu filho, você já está fera, consegue entender tudo, praticamente ler os pensamentos da criança, mas realmente no primeiro mês a mãe não consegue identificar a linguagem do bebê. As mães já estão inseguras com essa nova experiência. E aí, o filho começa a chorar, a mãe dá leite. Aí o bebê continua chorando. Aí a mãe pega para colocar para ninar. E aí, o bebê continua chorando. E neste momento, vai batendo desespero, porque a mãe não sabe o que fazer para acalmar aquela criança, não entende a linguagem da criança. Na maternidade era uma maravilha, porque qualquer coisa a mãe chama quem? A enfermeira, mas no caso a enfermeira aqui vira mãe também. E parece que o bebê sabe disso, porque ele não chora na maternidade tanto quanto ele chora em casa. E aí o que acontece? A mãe fica maluca, o pai entra em desespero, simplesmente porque não sabem o que está acontecendo com o seu filho. O primeiro mês é muito difícil,
Mas mais difícil ainda é o primeiro dia. Sabe quando você volta de viagem depois de passar um tempo fora? Não é um pouco diferente? Por mais que você saiba que é a sua casa, mas passando tanto tempo fora, parece que as coisas não estão do jeito que você deixou. É do mesmo jeitinho quando você volta da maternidade. Com um ser humano completamente diferente e que é capaz de mudar toda a sua rotina. Presta atenção. Toda a sua rotina, meu bem. Eu sou profissional da saúde. Sempre lidei com bebês e é algo natural. Quando o Samuel chegou, eu não fiquei perdida com a prática, porque eu sabia a técnica. Porém, era algo muito diferente. Por quê? Porque era o meu filho. Eu não ficava apenas o tempo da consulta. Eu fico com ele 24 horas por dia e, de repente, você tem que suprir todas as necessidades do bebê. A amamentação é quase de hora em hora e as mamadas demoram. E é interessante que um dia eu compartilhei no meu Instagram que o Samuel simplesmente não queria sair de perto de mim. E aí eu coloquei no sling e passei ali muitas horas, para que ele pudesse se acalmar. E com isso, como eu falei, eu compartilhei. E o que é incrível é que eu comecei a receber várias mensagens de mães me dando força. E é incrível saber dessa rede de apoio de mães e saber dos desafios dessa vida diária da maternidade. O bebê tem uma rotina? Claro que tem. Nós pais buscamos colocá-los na melhor rotina possível. Por quê? Porque o bebê está em constante desenvolvimento. Não sabem lidar com as mudanças que ocorrem no seu corpo, como a fome, por exemplo. No primeiro mês, resume-se em mamadas e fralda, ou seja, leite e cocô. Aquelas que acompanham o canal sabem que tudo isso acontece devido ao estômago do bebê. Se você não viu esse vídeo ainda, clica aqui e confira agora e entenda por que essas trocas de fraldas e mamadas são tão constantes. O primeiro mês é agridoce, uma montanha russa de emoções. E aí percebemos que aquele ditado está correto. Não há nada mais difícil do que ser mãe. Não há nada mais difícil do que a maternidade. A rotina vai crescendo, o bebê vai se desenvolvendo e a partir do terceiro mês, o bebê já se faz mais que uma rotina real na presença da casa. Como assim, Aline? Porque antes dos 3 meses, no primeiro mês, o bebê ele não interage tanto com a casa, nem mesmo com nós mamães. E aí, a partir do primeiro mês, ele começa, né? Ele começa a se desenvolver, ele vai se desenvolvendo, na verdade, aí ele começa a interagir com o cachorro, com o Paçoca, vocês sabem disso, com o Paçoca. Ele sorri para a mamãe enquanto ele tá mamando, ele interage mais no momento do banho, joga água para cima, pega os brinquedos e aí vai seguir. O Samuel e o Paçoca são grandes amigos. O Samuel fica procurando o Paçoca e o cachorro não sai de dentro do quarto do menino. Então, assim, nessa fase, o bebê ele brinca mais. Ele não mama com tanta intensidade como era antes. Mas os desafios continuam. Por exemplo, o bebê, ele acha que o seu peito é de elástico. Isso mesmo. Ele pega o seu bico e puxa como se fosse um estilingue, simples assim. Então, nesta fase, para amamentação, eu venho aqui no quarto dele, eu tranco a porta, isso mesmo. Não deixo ninguém entrar, mal deixo alguém passar no corredor. Porque se o Samuel, ele ouve o som de qualquer coisa, pode ser uma mosca, ele vai virar para saber do que se trata. E aí, adivinha? Ele tá com o bico na boca, ele vira e leva o bico junto. Então, você imagina a dor do seu bico sendo feito de estilingue.
Aí ele vira de ponta cabeça quem se identifica na almofada de amamentação. Me bate, me belisca, é o dom que a mãe tem em transformar o seu corpo em indestrutível para o seu bebê. E tudo é novo para ele, ele está explorando tanto o corpo dele quanto o corpo da mãe dele. E nesta fase de exploração, eles aprendem tudo muito rápido. E eles amam isso. E é por isso que eles não gostam de dormir, ou melhor, podem não gostar de dormir. Dormir é uma necessidade, sendo assim uma hora chega, porém pode demorar um pouco mais se os pais não se adaptarem a esta fase do bebê. Por exemplo, toda mãe já teve que desenvolver o seu olhar de coruja. E qual seria esse olhar de coruja? Para trocar a fralda na madrugada. A mãe não pode acender a luz, porque se ela acende a luz, ela vai estimular, ela pode estimular o bebê mais do que ela poderia e aguentaria. E deveria. Não acenda a luz. Então as mamães precisam desenvolver esta habilidade para poder vencer os desafios da fralda da madrugada. Nós entramos no quarto completamente escuro, onde nós trocamos a fralda, amamentamos literalmente como mães corujas. E com isso vem os desafios da maternidade, onde nós precisamos vencê-los. O mais interessante é que cada mãe pode ter um desafio diferente da outra. Por quê? Porque são bebês diferentes, com personalidades diferentes e necessidades diferentes. Mas o mais gostoso de tudo isso é atender a demanda dos nossos filhos. Ai, ficou romântica essa parte, né? Com 6 meses, os nossos bebês já conseguem se locomover cada vez mais e mais. E isso são indícios do quê? A fase do engatinhar chegará logo, logo. Ai, meu Deus, me ajuda. E aí, o que acontece? Essa questão de imprevisibilidade da maternidade, gente, é gostosa demais. E o último desafio do vídeo de hoje é o quê? Retorno ao trabalho. Será que o meu bebê, ele vai se adaptar com a pessoa que vai ficar com ele? Ou será que eu vou levar o meu bebê para o ambiente de trabalho? Ele vai ficar bem lá? E aquele tempo disponível com qualidade, será que eu vou conseguir ter esse tempo com o meu bebê? Nossa, são tantas dúvidas, mas o que eu posso falar para você é: retorno ao trabalho é uma tortura para as mamães, mas é uma fase, um desafio, assim como tantos outros que nós teremos, como o primeiro dia na creche, o primeiro amor, a primeira decepção. Eu tô dando esses exemplos aqui, mas eu não sei se eu tô concordando. Primeiro amor, sei não. Deixa eu continuar aqui, que eu já perdi até o raciocínio. Como é bom estar na jornada com os nossos filhos e poder guiá-los no melhor caminho. E a palavra mãe, ela é indescritível. Eu mesmo só aprendi o significado dessa palavra depois que o Samuel nasceu. Depois que os nossos filhos nascem, a nossa lista de prioridades muda completamente. A maternidade é uma dádiva que nos faz cumprir propósitos que vão muito além do que podemos almejar. Não se compara a qualquer trabalho, projeto, nada nesta vida. Ser mãe foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu amo estar com Samuel. Eu poderia perder mais 1000 noites de sono para ver o sorriso do meu filho. Assim como eu sei que todas vocês, mamães, poderiam perder para ver o sorriso do filho de vocês. Então, comente aqui embaixo quais foram os seus maiores desafios na maternidade. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e ativar o sininho para receber novas notificações de vídeos novos no canal. Por hoje é só, grande beijo, tchau, tchau!